quero hoje continuar. Esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? Acho que os avisos foram dados, eu direi tudo. Quero hoje continuar a série que comecei na semana passada, que é uma exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Dizia aqui de manhã da minha alegria ao me reencontrar com esse texto que já li tantas vezes, mas que talvez porque estou pregando, não sei, pesquisando, talvez lendo de uma forma mais acurada, mais profunda, como que eu tenho sido impactado com a leitura do livro da carta de Paulo aos Filipenses. Como que essa carta, e eu dou o título a essa série de Filipenses, a carta da alegria e da gratidão, como que essa palavra alegria aparece tantas vezes nessa carta, como que o apóstolo Paulo manifesta a sua gratidão a Deus sobretudo, mas também aos irmãos em Filipos. O contexto é uma carta escrita para agradecer as ofertas que aqueles irmãos haviam enviado para Paulo, para que a obra missionária continuasse via apóstolo Paulo. E é interessante porque Paulo escreve para agradecer aqueles irmãos, mas é impressionante também como que essa alegria profunda é expressa nas palavras do apóstolo Paulo. E nós vimos na semana passada Paulo agradecendo aos irmãos de Filipos justamente por conta do fato deles terem contribuído financeiramente com o seu ministério. Imagino, que num tempo de dificuldades, num tempo de lutas financeiras, uma igreja se dedicar, se entregar para o sustento do homem de Deus, que não vivia na dependência dos irmãos, era um profissional, um fabricante de tendas, mas durante alguns períodos da sua vida, do seu ministério, para que houvesse uma dedicação mais intensa, uma dedicação maior ao Evangelho, o apóstolo Paulo dependia da contribuição financeira dos irmãos. E é interessante porque a palavra que nós vimos semana passada que o apóstolo Paulo usa para falar dessa participação dos irmãos é a palavra koinonia. E é interessante também porque nós temos uma concepção da koinonia apenas como sendo comunhão. Quando queremos nos referir à comunhão, falamos de koinonia, essa palavra grega. Porém, a palavra koinonia, que vem do grego, ela é muito mais ampla do que o significado que nós damos atualmente. A palavra koinonia significa, claro, comunhão, mas muito mais do que isso, significa envolvimento, participação, entrega à comunidade, vida colocada aos pés de Deus para servir na comunidade local. Koinonia significa o envolvimento tal com o reino de Deus, com a igreja local, ao ponto de pessoas conseguirem ou poderem abrir mão, quem sabe, de objetivos pessoais na sua vida em prol do reino, em prol da igreja, em prol do projeto de Deus de alcançar esse mundo. E essa palavra é muito cara, é uma palavra muito significativa para a igreja atual, porque nós vivemos em dias onde um individualismo tem tomado conta das igrejas. É impressionante como vivemos num tempo onde as pessoas não estão mais com desejo, com a ânsia, com a vontade, com a intenção de se oferecerem, contribuírem com a igreja e com o reino. É uma teologia, ou melhor, é uma teologia do vem a mim, para mim. Eu quero, eu preciso, eu vim aqui para ser servido, eu vim aqui para ser abençoado, eu vim aqui para que alguém ore por mim e eu receba uma bênção, eu vim aqui para receber algo, não para oferecer. E nesses dias que nós vivemos, entendermos a koinonia no sentido mais amplo, entendermos a koinonia como sendo uma participação no reino, uma participação na igreja local, se faz extremamente importante se quisermos ver uma igreja próspera. Não próspera financeiramente para que o pastor tenha um apartamento de 8 milhões na Avenida Copacabana, não próspera para o pastor ter um carro importado caríssimo, mas próspera na pregação do Evangelho e no alcance de vidas para o reino de Deus. Então, se quisermos realmente termos uma igreja próspera, segundo os relatos dos evangelhos e os relatos de Paulo sobretudo nos mostram, precisamos viver essa koinonia, precisamos viver essa entrega, essa participação. Tem um ditado que diz que uma andorinha só não faz verão.
Isso é verdade na igreja. O pastor sozinho não pode fazer nada ou quase nada. É necessário o envolvimento da igreja, a participação do corpo de Deus. Que vocês abracem a causa do reino de Deus que passa pela igreja, para que nós possamos ver esse evangelho progredindo e prosperando. E aí, semana passada nós vimos o início, a introdução da carta. Hoje eu quero falar especificamente sobre o evangelho que não pode ser detido. É que a projeção não está aqui. Se estivesse aqui, você ia encontrar uma foto de uma prisão com a cadeia aberta, uma prisão com a porta da cadeia aberta, simbolizando justamente que o evangelho não pode estar preso, que o evangelho não pode ser detido, nada nem ninguém pode prender o evangelho. Vimos na semana passada que Paulo dizia que os filipenses foram extremamente importantes no seu ministério, e agradecendo porque eles contribuíram para o avanço do evangelho. Hoje eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 1, versos de 12 a 29. Filipenses 1, de 12 a 29. Para falarmos desse evangelho que não pode ser detido, que não pode ser preso, encapsulado. Filipenses 1, de 12 a 29. Todos acharam? Amém? Então assim nos diz o texto da palavra de Deus essa noite. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregaram Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Repita comigo nessa noite essa frase: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mais uma vez: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna de Cristo, do Evangelho de Cristo. Vamos repetir juntos também? Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Mais uma vez: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição,
mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Que a palavra do Senhor penetre no nosso coração, transforme a nossa vida, possa impactar o mais íntimo do nosso ser, e que os frutos daquilo que Deus vai falar conosco nessa noite possam ser colhidos em tempo oportuno, em nome de Jesus. Queridos, como eu já lhes dizia aqui na introdução dessa mensagem, a carta de Filipenses é uma carta maravilhosa. Carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de gratidão, uma carta de manifestação de alegria, tanto a Deus quanto à comunidade local, pelo envolvimento, pela coinonia daquele povo. O apóstolo Paulo está aqui muito agradecido a Deus, porque o apóstolo Paulo havia plantado essa igreja havia 10 anos, e durante 10 anos o apóstolo Paulo veio percebendo como que essa igreja cresceu não só em número, não só quantitativamente, mas essa igreja cresceu qualitativamente. Cresceu porque aquela igreja foi uma igreja focada no Evangelho, envolvida no Evangelho. Cresceu porque aquela igreja era formada de gente que foi impactada pela mensagem do Evangelho, pela mensagem da cruz, e não se deixou, por assim dizer, não permaneceu, não se tornou uma igreja de crentes nominais, de crentes frequentadores de igreja apenas, mas se tornou uma igreja de verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E esse texto é fantástico, como eu disse para vocês também. Eu tenho sido impactado a cada releitura que eu faço dessa carta, tenho sido tocado, tenho sido mexido. Isso tem mexido com o meu ministério, tem mexido com a minha responsabilidade diante de vocês. Me lembrava do texto onde Paulo fala que ele precisava continuar investindo na vida dos seus irmãos até que Cristo fosse formado neles. Existe uma responsabilidade sim que pesa sobre mim, e eu não poderei dizer que tive sucesso no meu ministério se lá na frente, no final da minha vida, eu não puder olhar para trás e puder falar: pessoas foram formadas em Cristo através da minha vida e da igreja que eu plantei. Então, aquela é uma igreja que o apóstolo Paulo olhava para aquela igreja e via ali, depois de 10 anos, aqueles crentes não acomodaram, aqueles crentes não se tornaram crentes nominais, religiosos, quem sabe fariseus, mas a igreja é formada por verdadeiros discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos de Cristo. E o texto é maravilhoso, e eu encontrei algumas verdades aqui nesse texto, nessa continuação dessa série, que eu quero compartilhar com vocês. É interessante porque o tema que eu dei essa mensagem é o Evangelho que não pode ser detido. E esse texto que nós lemos, ele fala exatamente da tentativa de fazer com que o Evangelho seja detido. Esse texto fala exatamente de uma trama, de uma conspiração, quem sabe, e quando eu digo conspiração espiritual, um movimento espiritual que envolve os sistemas, instituições, para fazer com que o Evangelho não avance. E aí, dentre as verdades que eu separei aqui, e o que eu quero compartilhar com vocês, a primeira verdade que eu percebi desse texto ao lê-lo de novo, é que a perseguição, já que nós estamos falando de um evangelho que não pode ser detido, que a perseguição, ela contribui para o avanço do evangelho. Isso é uma coisa que às vezes nós não gostamos de falar, não gostamos de conceber essa ideia, mas é impressionante. Olha só o que o verso 12 do capítulo 1 vai dizer: eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. É interessante que quando Paulo diz ao contrário, a ideia que ele passa aqui é a seguinte: algumas pessoas achavam que alguma coisa poderia deter o Evangelho. Quem sabe dentro da própria igreja algumas vozes tenham se levantado. Quem sabe pessoas de fora, aqueles que ameaçavam, aqueles que tentavam intimidar, com as suas atitudes, achavam que em agindo de tal forma,
em perseguindo, em prendendo, em ameaçando, o evangelho viesse a ser detido. Mas eu fiquei com essa expressão, me tocou muito, quando Paulo diz ao contrário das expectativas, ao contrário do que se acreditava, ao contrário do que investiram, o evangelho não pode ser detido por nenhuma perseguição. É interessante isso, porque o que a gente vê nos nossos dias é uma preocupação muito grande com perseguição, né? Ultimamente que se fala, a igreja só fala sobre uma das coisas, mas que mais tem se fala é sobre o homossexualismo. A igreja não pode ser amordaçada, nós não podemos perder o direito à liberdade, nós não podemos, o evangelho não pode ser amordaçado. Irmãos, quem disse que o evangelho pode ser amordaçado? Isso é uma falácia, isso é um engano, isso é um desvio de foco. E aí você vê uma discussão absurda, homossexual, homofobia, mas essa não é a questão. A questão é, a igreja foi chamada para pregar o evangelho, a igreja foi chamada para falar da cruz de Cristo, a igreja foi chamada para falar de ressurreição. E quando nós cumprimos o nosso papel, vem a perseguição que vier, porque o evangelho não será detido de forma alguma. Porque o que nós vemos é que, apesar de toda perseguição, apesar de toda ameaça, podem fazer lei proibindo pregar, falar, seja o que for, podem criar leis absurdas que venham prejudicar, prejudicar de alguma forma a igreja, a instituição, mas o evangelho não pode ser prejudicado. O evangelho não pode ser detido, o evangelho não pode ser impedido de avançar. E falando de perseguição, dessa luta da perseguição, eu acho que a perseguição ela tem algumas características. Primeiro, que ela é bíblica. A perseguição ela é bíblica. Olha só, Atos capítulo 4, veja comigo Atos capítulo 4 a partir do verso 10. Vamos ler alguns versos salteados, tá bom? E se você gravar, vamos ler dos versos de 7 a 10. Depois pulamos para o 13, para o 17, depois do 19 ao 21. Você vai se localizando aí, tá bom? Atos 4, de 7 a 10. A gente vai começar depois 13, 17 e de 19 a 21. Olha só o que nos diz esse texto, ou partes dele. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais, aí já é um outro texto, a parte lá de baixo, tá bom? Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não, preste atenção, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, lá no verso 19, depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Olha que coisa fantástica. As autoridades religiosas da época tentando impedir o que o evangelho fosse pregado, mas eles impedidos de condenar, impedidos de castigar os apóstolos. Por quê? Porque os sinais eram visíveis, porque a palavra era pregada, pessoas eram curadas. Como impedir que um evangelho desse que faz o bem, ele seja proibido? E aí, queridos, é interessante, porque além de ser bíblica, eu acredito também que, em contrapartida, essa perseguição não deve ser provocada. Porque o que eu percebo como pastor é que tem muita gente que dá causa à perseguição. Tem muita gente não sabe, que não tem sabedoria, que vive dando ocasião, buscando perseguição. E aí, eu acho assim, perseguição é igual um sofrimento, uma tribulação que você viva. Ninguém quer tribulação. Eu não quero para a minha vida, eu confesso a vocês, não quero sofrer. Não somos masoquistas, mas nós sabemos que o sofrimento é abençoador. Sabemos que o sofrimento nos leva para junto de Deus. O apóstolo Paulo mesmo diz na sua na sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, quando ele fala do espinho na carne, ele diz que quando recebeu aquele espinho na carne, aquele espinho que o feria muito, 3 vezes ele orou ao Senhor. Ele foi para o joelho, foi orar.
O sofrimento faz isso. O sofrimento nos leva para juntos de Deus. E a perseguição, embora nós não venhamos a buscá-la, embora ela seja uma bênção para a igreja, reformulando aqui, em muitos aspectos que nós vamos ver daqui a pouco, ela não pode ser buscada por nós. E tem gente que não tem sabedoria. Eu dava um exemplo aqui de manhã. A minha tia tinha uma moça que trabalhava na casa dela, e uma vez eu ouvi ela falando que ela teve que mandar essa pessoa embora porque no horário de trabalho ela ficava lendo a Bíblia. Ficava o dia inteiro lendo a Bíblia, parte do dia lendo a Bíblia. Eu pergunto, isso foi perseguição por causa do Evangelho? Não. Falta de sabedoria, porque ela estava ali para trabalhar, ela recebia para isso. Se ela tem hora de almoço, se tivesse hora de almoço, na hora do almoço dela, ela ia ler a Bíblia dela. Então muitas vezes o que a gente percebe é que tem muito crente chato, muito crente inconveniente, muito crente que não sabe ficar com a boca fechada, tem que falar o tempo todo, pregar o tempo todo, que acaba se tornando inconveniente, acaba buscando perseguição para si, e acaba de alguma forma, não vou dizer impedindo o Evangelho, porque justamente pensamos o contrário, mas acaba de alguma forma dificultando o nosso trabalho. Né? A gente estava, estava em algum lugar, eu estava falando sobre isso esses dias também, que é impressionante como que a gente, além de pregar o Evangelho, tem que desconstruir algumas coisas, né? Haja vista os escândalos, as coisas feias que acontecem. Então, tem perseguição que é fruto de desvios, né? Olha a mídia que nos mostra, pastor sendo preso. Não é verdade? Eu vi a filha dele dizendo, não, isso é bíblico, porque está escrito que o Evangelho, né, que tentaria calar o Evangelho, que a perseguição viria. Essa perseguição não é por conta do Evangelho. Falávamos de manhã isso aqui, né, minha irmã? Essa perseguição não é por conta do Evangelho, da pregação do Evangelho genuíno. Isso tem a ver com desvio da fé, desvio da proposta de Deus. Então, a perseguição não pode ser provocada. A perseguição é purificadora. Queridos, crente que balança, quando vem a perseguição vaza. Crente que vem para a igreja, mas fica naquela vida mais ou menos que, eu vou à igreja porque é legal, eu vou à igreja porque, não tenho o que fazer. Crente que está em cima do muro, crente que é fraco na fé, crente que está com um pé lá e um cá. Se vem a perseguição, não fica, não aguenta. Agora, se você está firmado no Evangelho, se você está firmado na rocha, se você sabe quem você é, sabe para que você foi chamado, sabe que Deus te deu dom, te deu talento, capacitação para você fazer a obra dele, pode bater o vento que for, podem falar o que for, pode se levantar um exército contra você, que você vai continuar firme naquilo que está fazendo. Me lembro aqui do nosso irmão José Dilson, lá no Senegal, preso por 4 meses, diabético, passando uma luta muito grande, foi solto recentemente, né? E manteve a sua fé, manteve a sua esperança em Deus. A tribulação veio, a luta veio, mas esse homem de Deus continuou firme na rocha, continuou firme na proposta de Deus para a vida dele, nas suas convicções. Sabe por quê? É firmado, está firmado. Então, se a perseguição vier, se um dia ela vier para a igreja local, para a igreja de Cristo como um todo, não esse tipo de perseguição, a igreja é perseguida porque estão falando mal, porque é Globo e não sei quem, papapá, isso é bobagem. Bobagem. Não se compara ao que irmãos nossos vivem em alguns países onde o Evangelho não pode ser pregado. Não se compara a lutas que pessoas realmente vivem por conta de um testemunho verdadeiro no seu local de trabalho e sofrem assédio moral, sofrem perseguição, são preteridas. Como o Márcio dizia aqui um tempo atrás aqui, que tinha uma viagem para a França, lá na empresa, pela empresa, para fazer um projeto, e né, para essa viagem, crente não podia ir. Crente não podia ir. Aí, para entender por quê? Porque crente, né, não vai para bordéis. O cristão não vai, ele sabe que o crente não vai para bordéis, não vai para as farras, e não pode estar lá para poder ver o que as pessoas fazem, e de alguma forma isso vai atrapalhar os esquemas daqueles que vão. Olha que coisa! Então, se você é uma pessoa que dá testemunho de verdade, se você está num lugar e você é um homem de Deus, mulher de Deus, com sabedoria, de repente você pode estar vivendo uma perseguição. Agora eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que ela é uma bênção em muitos aspectos, e ela é purificadora, e você vai se manter de pé se você for um discípulo verdadeiro de Jesus. Mas também, se estiver cambaleando, cuidado. Mas ainda,
A perseguição, como já vimos aqui, de alguma forma, contribui para a prosperidade do Evangelho. Vimos aqui no início. Olha só o que também Atos, mas agora capítulo 5, versos 17 e 18. Depois pulamos para o 27 e depois para o 40, tá bom? Atos capítulo 5, agora 17 e 18 e 27, de 27 a 29. Vamos lá. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, Pedro fala, quando arguído pelo Sinédrio. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Olha que coisa fantástica. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, o nome de Cristo. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar. Que coisa maravilhosa! E proclamar que Jesus é o Cristo. A perseguição veio, a luta veio. Foram tentarem calar a boca dos apóstolos, mas quanto mais os apóstolos eram perseguidos, mais eles pregavam, mais eles saíam, mais eles evangelizavam, iam de casa em casa, pregavam em todo lugar a palavra de Deus, que Cristo é o Senhor, o nome de Cristo, que Ele é o Senhor, e pregavam a salvação em Cristo Jesus. A perseguição também, embora elaborada para o mal, Deus sempre a destina para o bem. Sabemos que muito da perseguição, ela é humana, tem a ver com o coração petrificado do homem, mas muito da perseguição também ela é espiritual, tem a ver com a artimanha do diabo. E aí, embora elaborada para o mal, não adianta, Deus sempre vai reverter isso para o bem da igreja, para o bem do avanço do Evangelho, para que homens e mulheres sejam fortalecidos no Senhor. É o que acontece quando a perseguição vem. É interessante porque isso é provado na própria prisão de Paulo, quando Paulo é preso. Interessante, né? Porque o texto nos informa, no primeiro texto que nós lemos, o texto base dessa noite, que a prisão do Paulo chamou a atenção de toda a guarda do palácio. Eu fico pensando nisso, né? Paulo era um perseguidor de igrejas, de crentes. Talvez muitos desses soldados do palácio serviram a Paulo na perseguição de cristãos. Quem sabe, ou melhor, a fama de Paulo era uma coisa grandiosa. Aquele que perseguia, agora ele é perseguido, agora ele prega o Evangelho, e agora está sendo perseguido por causa do Cristo que ele perseguia. E eu fico imaginando, né, a confusão que isso causou. Imagina, tem um cara ali, cara, o Paulo, o cara perseguia os crentes, esses caras, e agora o cara está preso. Que coisa interessante, o cara está preso em nome de uma fé que ele condenava. Eu fico imaginando as pessoas indo até Paulo, mas cara, por que tu está aqui? Por que você não negou esse negócio? Está preso de bobeira, cara, é só ter negado. Eu fico imaginando o celeiro, não sei se essa é a melhor expressão, mas o campo missionário que se tornou aquela prisão. Toda a guarda ficou sabendo que Paulo estava preso. Foi suscitado naquelas pessoas uma curiosidade. E Paulo fala que isso chamou a atenção de toda a guarda do palácio. Todo mundo curioso. Todo mundo querendo saber sobre Paulo. Eu fico imaginando quantas pessoas se converteram por meio do ministério de Paulo no palácio. Entre aqueles guardas e entre aquelas pessoas que ali estavam. Então, aconteceu com Paulo que a sua prisão chamou a atenção de toda a guarda do palácio, mas também os irmãos passaram a pregar com ousadia e destemor. Que coisa fantástica! Embora houvesse uma expectativa de amedrontamento, de paralisação do Evangelho, o texto diz que os irmãos, ao invés de ficarem com medo da prisão, com medo da perseguição, isso ao contrário causou mais coragem, produziu mais coragem, mais destemor, produziu uma ousadia naqueles cristãos, e eles começaram a pregar o Evangelho para todo mundo. Queridos, duas características fundamentais para o ministério frutífero, para uma vida de discípulo frutífera: ousadia e destemor. Eu fico pensando, como que a igreja é tímida?
Como que a gente tem tantas oportunidades, às vezes, pessoas que quase que pedem para a gente pregar o evangelho para elas. A gente encontrou assim, gente, está na fila do banco, de repente, chega uma pessoa, começa a contar toda a vida dela para você. Aí o problema no casamento, fala da questão financeira. O sujeito abre a vida para você, você não perguntou nada. Ele abre a vida para você. E a gente fica ouvindo às vezes, tá difícil mesmo para todo mundo, né? Realmente luta para todo mundo, mas tenha fé. Então, não vai dar tudo certo. Enquanto você podia falar do amor de Cristo, falar que Deus é um Deus de milagres, falar que Cristo morreu por aquela pessoa, dizer que Deus quer salvar aquela pessoa. Se ela entregar o coração para Jesus, Deus pode mudar a vida dela, pode mudar o casamento dela, pode mudar a família dela. Deus pode abençoar a vida daquela pessoa, que ela pode ter esperança, que ela não precisa se corroer, se consumir na sua desesperança. Irmãos, como falta ousadia para o povo de Deus, como nós somos tímidos, covardes, como que a gente fica num mundinho de segurança, numa bolha segura, e a gente está vendo as pessoas do nosso lado morrerem, e a gente não faz nada. Meus irmãos, que essa ousadia e destemor possa visitar a nossa vida, possa impactar a nossa vida, que vocês possamos ser igreja de verdade, possamos de verdade anunciar o evangelho. Deus não chamou você e a mim para sermos crentes de banco apenas. Deus não nos chamou para que nós estejamos aqui simplesmente para ouvir a palavra. Eu dizia de manhã aqui, né? Eu estou muito feliz, muito impactado com a MPC. A MPC é Mocidade para Cristo. A Vanessa hoje trabalha no MPC. Ela vai assumir em breve a vice-liderança da MPC aqui. E a MPC tem feito um trabalho maravilhoso. Eu tive a oportunidade de falar na Escola da Vida semana passada, né, falando sobre violência. Mais de 200 jovens ali, né, participando. A gente pôde falar. E eu só fui um dia. A minha participação foi... Eu tive assim, a oportunidade de fazer assim, eu vou lá, não mexo uma palha, só vou falar, cheguei na hora de falar, acabou, eu vim embora, porque eles eram os organizadores. E aí, querido, eu fiquei vendo um monte de jovens, vagabundos, desocupados não, gente estudando, trabalhando, jovens com situação financeira razoável, que podiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas que estavam lá a semana toda se dedicando, levando cadeira, subindo cadeira, voltando cadeira, vieram buscar cadeira na igreja emprestada, botaram no carro aqui, na picape de um aqui, levaram, e que quinta-feira no feriado, estavam aqui na igreja, tinha uns 20 jovens, né? Uns 20 jovens aqui, planejando o trabalho para os próximos meses, para o próximo ano. Coisa fantástica o que a MPC tem feito aqui no Rio de Janeiro. E assim, um grupo que poderia ser maior, poderia, né? Mas um grupo formado por pessoas de várias igrejas, jovens de várias igrejas, mas que podiam estar na praia, em qualquer outro lugar no feriadão, e estavam aqui, sabe, fazendo o quê? Servindo a Cristo, se preparando para sair com ousadia e destemor, pregando a palavra. Irmãos, em nome de Jesus, nós fomos chamados por Deus para sermos os seus arautos. Sabe o que é o arauto? O arauto é aquele sujeito que ia na frente do rei e ia adiante para anunciar a mensagem do rei ou a chegada do rei, né? E ele tinha lá a sua corneta que tocava, anunciando que tinha uma palavra real, tinha um recado, enfim, que ele era o arauto, o proclamador. Você foi chamado para ser um proclamador, para ser um arauto de Deus. Você não pode se calar. A sua vida tem que falar, eu creio nisso. O seu testemunho tem que falar, mas você também tem que pregar o evangelho. Pastor, mas eu não conheço a Bíblia. Problema seu, vai conhecer, vai ler. Alexandre, que horas começa a oficina da palavra? 8h30 da manhã todo domingo, aqui 8h30 da manhã para conhecer a palavra. Vou começar um curso para liderança aqui em breve. Vou começar um curso para liderança. Vou começar aqui, já temos aqui o discipulado na igreja. Tem discipulado várias pessoas na igreja. Se encaixe. O que você não pode é continuar com esse discurso que você não sabe, que você não conhece, que não dá, ou eu não tenho tempo. Isso é história, é desculpa que você aponta para você mesmo, que você não sabe, que você não consegue, que você não tem tempo. São desculpas que você dá para você mesmo. Você tenta se convencer disso, mas não é verdade. E sobretudo você foi chamado para isso. Você não pode se entregar a esse modelo, a esse estilo, onde você chega aqui domingo para ouvir, apenas ouve e não faz mais nada.
Você vai deixar sua vida passar, envelhecer, e você não poder falar com o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Ou você vai chegar no final da sua vida, olhar para trás e falar: o que eu fiz? Deixa eu fazer um inventário agora daquilo que eu fiz para Deus. Está ruim de perceber alguma coisa aqui, deixa eu ver. Não, lá em 1978, eu acho que eu fiz alguma coisa, e está ruim. Não dá. É tempo, irmãos, da igreja acordar. Porque se a igreja não acorda, Deus faz ela acordar. Se a igreja não desperta por si só, Deus faz a igreja despertar do jeito dele. Então, ousadia e destemor tem que ser marca na minha vida e na sua vida. Prega a palavra. Eu gosto do conselho de Paulo a Timóteo, né? Prega a palavra, insta, repreende, exorta, quer seja oportuno ou não. Fale de Deus, abra sua boca. Tem gente morrendo, nesse momento alguém morreu sem Deus. Tem gente morrendo agora sem Deus. Alguém pode me dizer qual é a consequência de uma pessoa morrer sem Deus? Quem podia me ajudar, que eu esqueci nessa noite? O que acontece quando uma pessoa morre sem Jesus, que não reconheceu Cristo como seu Salvador? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala sobre isso? Quem pode me ajudar? Eu esqueci. Alguém pode me ajudar? Vai para onde? Para o inferno, né? Inferno que a gente não sabe realmente como é, se aquele fogo é literal ou não. Não quero saber. Eu não quero pagar para ver, né? Se aquele fogo é literal, se não é. O que eu entendo é uma coisa: inferno é um lugar de total ausência de Deus, e eu não quero estar onde Deus não está, e eu não quero que pessoas morram e vão para esse lugar onde Deus não está, que é lugar de sofrimento eterno. Tem gente morrendo, gente. O que a gente está fazendo? A maior tragédia não é a morte, a maior tragédia é morrer sem Deus. O que a gente está fazendo por isso? Então, ousadia e destemor, duas características fundamentais. Agora, entendam uma coisa, né? Para que o nosso ministério prospere, é necessário estar fundamentado no Evangelho de Jesus. Para que prospere segundo a prosperidade que Deus tem para dar. Não estou falando de prosperidade financeira, não estou falando de ter dinheiro para criar um império pessoal, para, como já falei aqui, para o pastor ter carro de 200 mil reais, apartamento de 8 milhões, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de avanço do reino de Deus. Eu estou falando da pregação genuína do Evangelho. Eu estou falando do Evangelho que salva, que transforma vidas. Olha só o que Paulo fala em Filipenses, né, no texto que nós lemos, do 15 ao 18. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto eu estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. O que está acontecendo aqui? Paulo não está falando de pessoas que pregavam heresias. Paulo, ele era um defensor do Evangelho, e Paulo combatia as heresias. Por exemplo, o gnosticismo, uma heresia comum no primeiro século, que começou a invadir a igreja. E dentre outras coisas, acreditava-se que a carne, a matéria, era má. Como que um Deus poderia se manifestar numa carne que é má? Então, é uma visão platônica, né? Que diz que a alma pertence ao céu e o corpo à terra. A alma quer Deus, o corpo quer os prazeres. E aí o que acontece é que o gnosticismo, dentre outras coisas, acreditava que a matéria era má, e não admitiam a ideia de Deus se manifestar em forma de homem, porque o corpo é algo mau. Uma alma boa, limpa, em contato com um corpo contaminado, ela é contaminada também. Paulo foi um ferrenho defensor e combateu o gnosticismo no primeiro século. Paulo não está falando de heresia. Paulo não está fechando os olhos para ensinos falsos. Paulo está dizendo: se o Evangelho é pregado, não importa se é por motivação egoísta, porque Paulo estava preso, e acreditem, havia alguns
que ficavam se alegrando com a prisão de Paulo, porque concorriam com Paulo, queriam ser melhores do que ele, queriam levar a fama. Pô, Paulo está preso, cara, vamos agora aproveitar esse negócio, vamos fazer o nosso nome, vamos fundar a nossa igreja. É o que esses homens queriam. Eles pregavam o verdadeiro evangelho, mas a motivação era totalmente egoísta. É disso que Paulo está falando. E o que Paulo está ensinando? Que para que o evangelho prospere, tem que estar fundamentado no evangelho e na pessoa de Jesus, e não numa persona. Tem muita igreja que se fundamenta num líder carismático, cresce a partir da boa oratória, da retórica, de princípios, né? O sujeito que sabe manipular o povo, o ambiente, leva o sujeito para cá, leva o sujeito para lá, cria um ambiente propício para isso. E aí, Paulo está dizendo, não é a persona que faz o evangelho prosperar. O que faz o evangelho prosperar é realmente a igreja, o reino prosperar, é realmente estar firmado no verdadeiro evangelho de Jesus. Então, se estão pregando o evangelho de Jesus, não importa, deixa para lá. O que importa é que Cristo está sendo pregado. Agora, alerto vocês, como já disse, Paulo combatia as heresias. Você tem que estar ligado porque é heresia, atento para aquilo que é heresia. A televisão está cheia de heresia, igrejas por aí estão cheias de heresia. Se a igreja ela se pauta na figura de um líder carismático, não tem clareza nas suas contas, na prestação de contas, né? Vive inventando coisas novas, no sentido de teologias novas, tome cuidado, né? Porque esse negócio não está certo, não é muito legal. Agora, entenda isso nessa noite, você tem que ter discernimento. É aquilo que a palavra diz, né? Ouça tudo, retém o que for bom. Quer assistir os programas na TV lá? Assista, mas pelo amor de Deus, tenha discernimento. Veja o que é lixo, jogue fora e fique com o que é bom, porque tem coisa boa também. Então, irmãos, para que o evangelho, o reino prospere, tem que estar firmado no evangelho e na pessoa de Jesus, e não numa persona, porque isso não é avanço do evangelho. E eu quero terminar essa mensagem nessa noite, lembrando a você, à luz do texto que nós lemos também aqui, a razão de ser do discípulo de Jesus. Você foi chamado por Deus, a razão de você ter sido chamado por Ele, a razão de você existir, e a razão da própria igreja é fazer Cristo conhecido. Eu penso que talvez a melhor expressão seja: nós somos vitrines de Deus. As pessoas, elas precisam olhar para a gente, elas precisam olhar para nós e ver em nós Cristo. Meu irmão, como que as pessoas, ou quem que as pessoas veem quando elas olham para você? Minha irmã, é Cristo que as pessoas estão enxergando na sua vida. É muito importante que você entenda nessa noite que você foi chamado por Deus para fazê-lo conhecido. Como? Primeiro conhecendo Cristo, conhecendo o caráter de Cristo, depois andando com Ele. No texto que nós lemos aqui de Atos, diz que o Sinédrio, os líderes religiosos, eles perceberam que eles perceberam no discurso dos apóstolos que eles haviam andado com Cristo, porque o discurso deles não era humano, mas era muito parecido com o que Cristo fez. E eles entenderam e perceberam que eles haviam andado com Cristo. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos andar mais com Cristo. Nós precisamos estar mais com Jesus. Nós precisamos nos desenvolver mais com Ele, nos espelhar nele. Eu disse isso ontem, uma situação que a gente estava vivendo ontem. Eu falei assim, eu não fui chamado para ser político, eu não fui chamado para ser, desculpa a expressão, vaselina, eu não fui chamado para ser bobo da corte, para alegrar quem quer que seja. Eu fui chamado para ser parecido com Cristo, e Cristo falava a verdade. Cristo era autêntico, falava a verdade, não uma verdade cruel para ferir as pessoas, mas ele falava aquilo que a sua consciência mandava.
E como Lutero diz, né? A minha mente, a minha consciência está firmada na palavra de Deus. E não é correto e nem seguro ir contra a sua consciência. Então, eu não... não, você tem que falar o que as pessoas gostam de ouvir. Eu não estou aqui para falar o que as pessoas gostam de ouvir. Eu estou aqui para falar o que as pessoas precisam ouvir. É diferente. Eu não estou aqui para massagear ego de ninguém. Se você vem aqui para ter seu ego massageado, desista, porque de mim você não vai ter isso nunca. Eu estou aqui para falar de Cristo. Eu estou aqui para falar de Jesus. Eu estou aqui para ajudar você a crescer. Eu estou aqui para te dar. Eu estou aqui para ser como um pai que exorta o seu filho com amor, porque quer vê-lo crescer. E meu papel aqui é esse. Meu papel é sempre comunicar a verdade e comunicar o evangelho. Eu estou aqui para isso. E aí, queridos, acredito que nós como igreja precisamos entender isso, né? Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa razão de ser? Por que nós seguimos a Cristo? Por que nós estamos aqui? Qual é o meu papel nisso tudo? O que Deus espera de mim? Deus espera de você que você seja um discípulo corajoso, intrépido, que sai por esse mundo buscando as oportunidades de falar do amor de Deus. Quer uma outra palavra para isso? Senso de missão. Senso de missão. Vai para o teu trabalho amanhã com senso de missão, que você vai ver como que as coisas vão ser diferentes. Vai para uma festa com senso de missão. Vai para onde você for com senso de missão. Eu estou aqui, Deus, para correr na praia hoje, porque é meu dia de folga. Mas, Senhor, me dá a oportunidade de poder abençoar alguém, Senhor. Eu vou na festa, vou para a noite, seja lá para onde você for. Deus, eu estou aqui, mas me dá a oportunidade de ser uma bênção na vida de alguém hoje. Me ajuda a abençoar alguém, a ser instrumento teu na vida de uma pessoa. Sabe o que é isso? Senso de missão. Em nome de Jesus. Não se contente com a mediocridade. Não se contente em ser um crente nominal. Não se contente em ver a vida passar e nada acontecer na sua vida. Saia do lugar, faça diferença, seja diferente do que você tem que ser diferente. Ouse. Os filhos das trevas são tão ousados, irmãos. Os filhos das trevas são tão ousados. Deus nos chamou para sermos ousados nele. Então, papel nosso, sermos discípulos de Jesus, que fazem diferença, que fazem Cristo conhecido, e sermos esse espelho para o mundo. Você quer isso para a sua vida? E poucas pessoas querem. Você quer isso para a sua vida, meu irmão, minha irmã? Você quer ser instrumento de Deus? Deus quer te usar. Deus quer fazer de você uma bênção nas mãos dele. Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. Se você de fato for um discípulo de Jesus, um instrumento nas mãos dele, pode acontecer o que for. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Você vai continuar glorificando o nome de Deus. E pode bater o vento que for, que você vai se manter de pé. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. Quero orar com você, por você, nessa noite. Quero orar por essa ousadia. Quero orar por essa coragem. Como temos espaço